Você disse que é uma memória visual boa. Uma coisa assim, desculpa te cortar, é que você tá falando, você tá repetindo a palavra visual. Eu te provoquei falando da fotográfica. É porque a fotográfica não existe, você já sabia querendo criar o corte. Porque eu li no seu livro, e eu tô até pensando na minha estante atrás de você, que se eu tivesse uma memória fotográfica, você ia me perguntar qual que é aquele último livro. Eu não ia saber. Eu ia saber que tinha estante. Perfeito. Mas não detalhes dessa estante. E isso não existe, essa fotografia na memória, né? A gente, às vezes, no dia a dia, uma coisa que acontece sobre memória fotográfica, é comum termos da psicologia entrarem no senso comum, no dia a dia. Uhum. E as pessoas falarem, eu tenho uma memória fotográfica. Não, beleza. Só que o ponto é que, tecnicamente, uma memória fotográfica, por que ela não existe? Porque não é possível a pessoa simplesmente fechar os olhos. A não ser que ela tenha utilizado algum sistema de memorização, alguma associação, uma historinha. Você pode pegar aqui, vamos lá, a pessoa quer memorizar cada bichinho, pô, ela pode criar uma historinha. Pô, beleza. Aí é memorização. Sim, mas... E tem gente que talvez, sem usar técnica, até consiga. Tá. Mas ela não vai conseguir pegar algo que é cheio de detalhe e bater uma foto visualmente. E voltar em todos os detalhes. Não consegue. Porque a nossa memória, ela é toda feita do que a gente chama de códigos de memória. São como se fosse várias pecinhas de quebra-cabeça que estão lá. E a gente vai reunindo essas pecinhas. E a gente não tem acesso ao arquivo original daquilo que a gente viu. Então, o termo memória fotográfica realmente não é um termo correto por conta disso. Agora, tem algumas pessoas que parece que geneticamente tem algo parecido com a memória fotográfica, que na ciência vai chamar de memória eidética, que é tipo essa fotográfica mesmo, mas muitas vezes são savants. O savant é aquela pessoa que tem uma habilidade impressionante e que ninguém sabe explicar direito. Como que é dela. Ninguém sabe explicar por que ela faz aquilo, de onde que vem aquilo, entendeu? Então... Mas isso seria uma pessoa com QI muito elevado? Às vezes não. Tem pessoas, por exemplo... Tem um que ficou muito famoso, você com certeza já ouviu falar, que é o Rain Man, que virou o filme Rain Man, que foi o Dustin Hoffman que fez. Ele é baseado num cara chamado Kim Peek. O Kim Peek, ele tinha uma memória muito abaixo da média. Muito abaixo da média. Só que se ele pegasse um livro desse, ele tinha memória fotográfica. Se você perguntasse o que tá na página, sem fazer técnica nenhuma, o que tá na página 28, ele falava o texto do jeito que tava lá. Caralho, velho. O cérebro dele não tinha uma parte que a gente chama de corpo caloso, que é uma região do cérebro que liga os dois hemisférios. Ou seja, ele tinha um cérebro diferente. Isso deu um comprometimento para ele enorme, ele não conseguia colocar roupa direito, só que ele conseguia fazer algo impressionante. É comum, às vezes, a gente encontrar alguém que mora no interiorzão, nunca teve, às vezes, acesso à educação de forma formal e que sabe fazer conta de cabeça. Podem ser savants. E o savant é isso, é a pessoa que tem uma super habilidade, só que ela não sabe dizer como que ela faz. Porque uma coisa é eu chegar pra você e te perguntar uma conta de cabeça, você faz rapidamente, mas você pensou na conta. Você usou lá a tabuada, fez mentalmente a conta. O cara não. Ele te responde, e se você perguntar de onde que veio essa conta, ele não sabe dizer também não. É um processo inconsciente. Aqueles meninos vão lá no Domingão do Luciano lá, ficam fazendo conta. Aquilo não sabe não. Aquilo é memorização. Tem técnica de memorização para números, é isso? Na verdade, tem uma parte... Porque é muito rápido, Alberto. Sim, eu vou te falar... Bom, eu vou te falar o que é possível. Agora, não tem como eu saber exatamente o que eles fazem. Tá. Existem... Você fica competindo com eles em casa? Não, de forma alguma. De forma alguma. Existem? Eu te cortei. Pois é, existe uma linha de matemática que foi desenvolvida pelos Vedas, chamada matemática védica. O que acontecia? Naquela época não tinha calculadora. Aí os Vedas, e o pessoal lá do Oriente, desenvolveram várias técnicas de fazer cálculos mentais mais rápido. Então, por exemplo, a forma que... Vou te dar um exemplo mais ou menos, só para ficar um pouquinho mais claro. Por exemplo, vamos supor que você tem que somar dois números que tem a dezena e unidade, por exemplo. A gente tem uma tendência de
igual a gente aprendeu no colégio, fazer do direita para esquerda. Você começa nas unidades, aí tem o vai um. Ah, tá. Isso você pensando na questão do papel. Talvez Não, mentalmente não, né? Pois é, o ponto que ela faz, mentalmente a gente pode fazer rearranjos desses números para facilitar a conta. Ok. E aí, então, por exemplo, tem certas técnicas que você, em vez de fazer a conta da direita para esquerda, você faz da esquerda para direita e vai memorizando o resultado da esquerda para direita e vai anotando os vai um fora da ordem. Então tem várias técnicas. Tem técnicas específicas. Agora, pode ser que algum deles tá fazendo essas contas sem usar técnica nenhuma e tem uma habilidade acima da média e tem um QI acima da média? Bem possível. É bem possível também. Agora, pode ser também que algum deles teve uma instrução, tipo, já o pai percebeu um talento para isso e percebeu que tinha essas técnicas de fazer conta de cabeça e aí eles estão fazendo essas contas de cabeça. Entendeu? Cara, é muito doido. A mente humana ela é muito maluca porque, por exemplo, você vê muita criança, muito criancinha mesmo, que decora bandeiras de país, né? E ela não tem nenhum tipo de poder de memória, né? De associação, que eu quero dizer. Então, por exemplo, hoje, a gente adulto, vamos fazer um campeonato de memorização. Aquela bandeira, Cristiano Ronaldo, o Messi é a Argentina. A gente tem conteúdo intelectual de associar outras coisas. Uma criança de 3 anos, não. E como é que ela decora aquilo? Pois é, o que acontece... Associativo não tem jeito. A gente tem forma de memorizar pela repetição. Por exemplo, se a gente tem um vendedor, por exemplo. Um vendedor, ele não está fazendo nenhuma técnica associativa para guardar os códigos dos produtos. Mas pela repetição espaçada, ou seja, tudo aquilo que você faz de forma habitual, repete e dá um espaço entre as repetições, mesmo sem usar técnica nenhuma, você acaba guardando. É por isso que a gente tem telefones que a gente sabe até hoje, que a gente nunca fez esforço para guardar, cara, nem existe mais aquele telefone. Eu lembro do telefone, do primeiro telefone que teve na minha casa, cara. E é um telefone que nem existe mais, mas de tanto ter repetição, a gente tinha que, inclusive é interessante, que naquela época tinha números que a gente lembrava pelo movimento da mão. Do teclado. O movimento do teclado, na roda, guardava, né? ou da roda, ou do digital, aquele que era mais de apertar digital. E aí o ponto é o seguinte, a gente, pela repetição, então a pessoa, né, você até brincou com relação à bandeira, que até participei dos Incríveis, né, e aí tinha um menininho lá, tadinho. O menino sabia as bandeiras, eu memorizei 700 códigos de barra. Eram 500 códigos de barra, cada um com 8 algarismos. Foi 500 para a primeira etapa e tinha mais 200 para a segunda etapa. Aí para a primeira etapa ia dar 10 mil reais, na segunda daria 100 mil reais. Inclusive, só me convenceram aí porque falavam de 100 mil reais. E vou vencer com certeza, né? Aí tinha uns caras muito bons lá, só que eu não contava que ia ser voto popular, né? Aí colocaram o menino de 5 anos lá para as bandeiras, claro que ele me venceu. E você decorando o código de barra. Cara, agora a coisa interessante disso é que isso virou um corte no Flow, que deu mais de 1 milhão de visualizações. Então, alguém teve algum tipo de retorno com isso. Mas o interessante é que nessas competições, né, populares, quando a gente tem criança ou cachorro, cara, não tem pra ninguém. Você pega, se vira nos 30 que tinha no Faustão. Se tiver uma criança ou um cachorro, cara, ele vai ganhar, com certeza absoluta. Agora, a criança que memorizou as bandeiras, com certeza foi repetição. E vai fazendo repetição. E é comum criança gostar de fazer essas coisas. Tem criança que gosta de guardar. Eu lembro que antigamente eu tinha, quando eu era pequeno, o GeoAtlas. A gente gostava de ver aquelas bandeiras. Ver moeda. Tinha a Barça. Cara, a Barça era bom demais, né? Todo mundo saía com o trabalho igual. Porque só tinha Barça ou pegava a Delta. Delta. Tinha Delta Universal, Delta Larousse e Barça. E a Barça, que era das bandeiras, ela tava sempre desgastada aqui, ó. Porque puxava ela aqui, ela desbeiçava. Pois é. Mas enfim, então... Bons tempos, né? Bons tempos. Nós estamos ficando velhos. Com certeza absoluta. Mas estamos ficando bobo, não.